Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou recebendo aqui no estúdio Débora Reolon, ela que é gerente sênior de serviços técnicos da Novos, para falar um pouquinho para a gente sobre os inibidores de tripsina, um assunto muito importante que a gente vai colocar em pauta hoje, né, Débora? Um prazer te receber. Wesley, boa tarde, o prazer é todo meu de estar aqui nesse espaço, um espaço extremamente importante para o agronegócio aqui do Brasil, o espaço do presente rural. É um prazer para nós da Novos sermos parceiros de vocês e estarmos aqui para, mais uma vez, podermos debater um assunto tão importante que são os inibidores de tripsina dentro da produção de suínos e aves. Débora, vamos falar um pouquinho da Novos, né? Como está o trabalho dela aí na linha de aves e suínos? Bom, Wesley, a Novos é uma empresa americana, né? Ela tem sede em São Luís, nos Estados Unidos. É uma empresa de capital japonês, né? Pertencente à Mitsui. Então, nós somos uma empresa muito baseada também em pesquisa e desenvolvimento e trabalhamos investigando e trabalhando com assuntos muito importantes e relevantes tanto para a produção de suínos e aves, né? Nós estamos presentes hoje em mais de 70 países, né? Nós temos 4 plantas fabris, 2 plantas nos Estados Unidos e 2 plantas na Europa, além de 3 centros de pesquisa. Como nós somos uma empresa muito embasada em ciência, embasada em pesquisa, nós temos também vários parceiros ao redor do mundo, né, para desenvolver as nossas pesquisas, e não é diferente aqui no Brasil, né? A gente trabalha em parceria com várias universidades e vários centros de pesquisa também, buscando sempre o desenvolvimento dos nossos produtos e das nossas linhas de produto, né? Trazendo também nessa questão o portfólio da Novos, né, o que nós temos, o que nós estamos trabalhando hoje, né, muito a linha de minerais orgânicos, né, uma linha aí bastante importante para nós, uma linha core dentro da empresa, a linha de abióticos e, por fim, não menos importante, a linha de enzimas, né, que vem em franco crescimento, inclusive com a aquisição da empresa BRI, né, que foi feita nos últimos anos. Então, a gente que já vinha trabalhando com a protease, né, durante muito tempo aqui no Brasil e no mundo, hoje a gente amplia esse portfólio enzimático para trazer globalmente e também para o Brasil toda uma linha de enzimas, uma linha completa de enzimas tanto para suínos quanto para aves. Débora, um dos focos aí da Novos é a nutrição inteligente, né? Como que vocês vêm trabalhando isso dentro dessa linha de nutrição? Então, um ponto bastante importante dentro do que a gente trabalha com a nutrição inteligente, né, são os programas customizados para os clientes, né? Então, as nossas linhas permitem, tanto de abióticos, quanto de minerais orgânicos, quanto de enzimas, que a gente possa prover soluções customizadas. Esse é um ponto bastante importante. Outro ponto é a gente estar sempre antenado e estar sempre buscando saber o que vem acontecendo no campo, né? Quais são os problemas mais atuais, o que vem acontecendo, quais são as dúvidas dos nossos clientes, né? Quais são as dúvidas dos produtores com relação ao que vem acontecendo dentro da produção de suínos e aves, né? E dentro disso, talvez um dos pontos mais relevantes que a gente vem trabalhando dentro da Novos algo que pode ser básico, mas são as questões relacionadas a matérias-primas, né? A qualidade de matérias-primas. E um dos pontos mais importantes, e que a gente trabalha há muitos anos, sendo pioneiro, né, no desenvolvimento desses trabalhos, é a qualidade justamente de soja, farelo de soja e produtos provindos de soja, né? E dentro desses pontos do controle de qualidade dessa matéria-prima específica estão os inibidores de tripsina, né? Então, a Novos vem trabalhando em pesquisa relacionada a inibidores de tripsina há pelo menos mais de 10 anos, né? Então, a gente é pioneiro nessa pesquisa, tem muito trabalho, tem muito desenvolvimento de pesquisa relacionada aos inibidores de tripsina e é um ponto que vem ganhando relevância, né, Wesley? Assim, a gente falava muito com os clientes, né? Sempre falava muito sobre isso, mas é algo que hoje vem tomando uma proporção bastante grande, né? E a gente vem observando que o franco crescimento e o aparecimento desses inibidores de tripsina cada vez mais faz com que a gente ligue um alerta e venha trabalhando um pouco mais com relação a esse assunto. Débora, então fala pra gente o que são os inibidores de tripsina e como que eles podem prejudicar a dieta hoje.
Bom, os inibidores de tripsina, Wesley, eles são fatores antinutricionais presentes principalmente no soja e em algumas leguminosas, né? Como o nome propriamente diz, e a gente comentava anteriormente, eles inibem a tripsina, né? Que é um elemento extremamente importante para o início da digestão das proteínas e para a digestibilidade das proteínas, né? Então, quando você tem a presença desses inibidores de tripsina em farelo de soja ou em produtos provenientes de soja, né? Você tem uma perda de digestibilidade proteica bastante considerável, né? O que com certeza acarreta num menor ganho de peso e numa menor conversão alimentar para esses animais, né? Esse talvez seja o principal ponto mais importante. E a presença dos inibidores de tripsina, ela está muito relacionada também com o processamento térmico, né? A gente faz o processamento térmico justamente para eliminar esses inibidores de tripsina, que também está relacionado com as variedades de cultivares também de soja, e hoje a gente observa que cada vez mais existe uma tendência de aumento da presença desses inibidores de tripsina nesse soja. E quais são as ferramentas hoje utilizadas para avaliar a qualidade do processamento do farelo de soja, né? E os inibidores de tripsina? Então, Wesley, hoje algumas análises são utilizadas rotineiramente, né, como a taxa de proteína bruta, né, que determina o teor de proteína desse farelo de soja para ser utilizado dentro dessas dietas, ajustado dentro dessas dietas, né, o índice de solubilidade em KOH, né, onde a gente pode observar principalmente o superaquecimento, né, dentro do processamento, principalmente do farelo de soja, né, e quando a gente vem para os inibidores de tripsina, né, a gente tem comumente utilizado a análise de atividade ureásica, né, e propriamente a determinação dos inibidores de tripsina. Porém, essa determinação de inibidores de tripsina é a menos utilizada hoje em dia, né, a menos difundida, digamos assim, e a gente usa mais a atividade ureásica mesmo para determinar a qualidade desse processamento térmico, tá? Mas, Débora, se eu já realizo esse processo com o soja, por que não se faz isso rotineiramente já no processo de inibidores? A medida dos inibidores de tripsina, o processamento do farelo de soja, no processamento do soja, ele é realizado justamente para eliminar esses inibidores de tripsina. Então, também, né, mas o questionamento é por que eu não utilizo a medida dos inibidores de tripsina, né, correto? Como rotina, digamos assim, né? É uma medida, Wesley, que ela é um pouco mais cara para ser realizada e ela é um pouco mais demorada também. Então, instituiu-se como uma medida rotineira dentro dos laboratórios a utilização da atividade ureásica como também uma medida, claro, de processamento de farelo de soja, de qualidade de processamento, mas também de eliminação desses inibidores de tripsina, o que não é totalmente verdade, né? Então, a gente vem também muito para o mercado trazer essa informação e desmistificar essa correlação entre a atividade ureásica e a presença dos inibidores de tripsina. Esse é um ponto bastante importante dentro dessa discussão, tá? Hoje, a gente tem alguns trabalhos publicados já, realizados pela Novos, que demonstram que não existe correlação entre uma atividade ureásica dentro dos padrões e a presença de inibidores de tripsina também dentro dos padrões. Então, a gente tem um estudo, inclusive, de 2020, que demonstra que 40% das amostras analisadas que estavam com atividade ureásica dentro dos padrões estavam com presença de inibidores de tripsina, além do determinado pela OCS, por exemplo, né? Então, não que você não deva utilizar a medida de atividade ureásica, porque ela é uma medida de qualidade de processamento de soja, ela deve ser utilizada, mas isso não deve ser utilizado para determinação de presença ou ausência de inibidores de tripsina. E, Débora, não existe nenhuma outra tecnologia que possa ser mais rápida para essa análise? Existe, Wesley. Nós trouxemos para o Brasil, né, há alguns anos atrás, junto com um laboratório parceiro, o método de análise via química úmida, né? Então, a gente trouxe essa metodologia, que é a metodologia da OCS, né, que ela é expressa em miligramas por grama, tá?
Só fazendo um parênteses contigo aqui, é extremamente importante quando a gente vai olhar os resultados dessas análises, que a gente observe qual é a expressão dessa análise, né? Se ela é em TIL ou se ela é miligrama por grama, porque são duas formas de analisar diferentes, né? Então, a metodologia que nós usamos da Novos é a metodologia OCS, que a gente trouxe para o Brasil há algum tempo atrás. Mas como a gente comentou, é uma análise que é um pouco mais lenta, então você acaba tendo o resultado de como está o teu padrão de qualidade em inibidor de tripsina nesse farelo de soja, mas você não tem rapidez para a tomada de decisão, né? Então, o que nós estamos fazendo hoje, estamos trazendo para o Brasil hoje, é a curva de NIR, dos inibidores de tripsina. Então, a gente também, com esse laboratório parceiro, a gente está calibrando essa curva de NIR para que essas análises elas possam ser mais rápidas, né? E também a gente está disponibilizando para os clientes parceiros nossos essa curva de NIR para auxiliar nessa tomada de decisão, trabalhando, claro, com uma nutrição de mais precisão e de mais rapidez e mais agilidade na hora de você tomar essas decisões relacionadas a esse elemento. Sim. Garantindo a qualidade do processamento ali, eu posso entender que o processo ele foi eficiente, eficaz? Você quer dizer se eu garanto termicamente o processo, né? Se eu tenho um resultado positivo para análise de atividade ureásica, por exemplo, seguindo se eu garanto a presença. Essa é uma dúvida, Wesley, que várias pessoas perguntam e a gente conversa muito sobre isso, né? Tá, mas se eu faço o processamento térmico da forma correta, se eu tenho um controle de qualidade ok, né? Do meu padrão, o meu passo a passo, eu tenho um KOH, um teor de KOH, um teor de solubilidade dentro do esperado, eu tenho uma atividade ureásica dentro do esperado. Por que eu não consigo eliminar na totalidade o inibidor de tripsina, né? Então, isso varia muito a concentração desse inibidor de tripsina dentro do soja, isso é um ponto bastante importante. A gente observa que, com o passar dos anos, essa concentração e essa presença de inibidores de tripsina ela é cada vez maior, tá, Wesley? Como a gente faz essas análises rotineiramente para alguns clientes, né, tanto no Brasil quanto no mundo, o que a gente observa? É uma tendência de que esses inibidores de tripsina eles estejam cada vez mais altos e cada vez mais presentes, né? Então, hoje no Brasil, com os dados que nós temos, as amostragens que nós temos, então 55% das amostras elas estariam acima de 3,5 miligramas por grama, que seria o limite determinado pela OCS. Tá? Então, e 25% das amostras estariam acima de 4, já gerando problemas sérios de digestibilidade, né? Então, a gente vê que existe um crescimento, existe uma linha de tendência para crescimento de inibidores de tripsina bastante importante aí, tá? E outro ponto importante é que nós temos um dos fatores nutricionais, a gente tem dois, que é o mais importante, que é o Kunitz e o Bowman-Birk, né? E um desses fatores nutricionais, que é o Bowman-Birk, ele é um pouco mais termorresistente do que o Kunitz, né? Então, mesmo que seria o teu questionamento inicial, mesmo com um bom processamento térmico, mesmo com todos os índices estando dentro da normalidade, você pode sim ter uma presença de inibidores de tripsina, o que está também aí bem explicado em alguns trabalhos que nós temos publicados, tendo essa correlação, não havendo essa correlação entre principalmente a atividade ureásica e os inibidores de tripsina. E qual que é o impacto dos fatores antinutricionais sobre a saúde e desempenho dos animais? Wesley, tem um impacto bastante importante, né? Então, principalmente pelo que eu expus para você anteriormente, né? A questão da inibição da tripsina, você acaba tendo um problema de digestibilidade de proteína como um todo, né? Ou seja, você tem um decréscimo do aminoácidico, né? Um decréscimo nessa digestibilidade de aminoácidos muito importante, o que acaba resultando numa piora tanto de conversão alimentar quanto de ganho de peso, ou seja, uma piora na performance desses animais, né? Nós temos um estudo recente que demonstra que a cada 1 miligrama por grama de presença de inibidor de tripsina, eu tenho uma queda de 2% na digestibilidade de lisina, 3,4% na digestibilidade de metionina e 3,7% na digestibilidade de treonina, ou seja,
é algo bastante importante, né? Você tem aí um decréscimo bastante importante e uma perda de performance bastante importante, né? Quando a gente tem um trabalho recente que vai ser publicado, inclusive agora no mês que vem, no CBNA, um trabalho que nós fizemos em parceria com uma universidade aqui do Brasil, em suínos, em leitões, e que demonstra uma perda de quase 2 quilos no peso final quando quando você trabalha com alto inibidor de tripsina e baixo inibidor de tripsina. Sendo que esse alto inibidor de tripsina também nem era tão alto assim. Então, a gente pode... Algumas coisas que acontecem no campo, né? Algumas taxas de passagem que a gente não consegue explicar, né? Algumas perdas de performance, principalmente aí quando a gente fala de suínos nas rações iniciais, né, que é quando o animal ele começa realmente a comer mais as rações que tem mais farelo de soja, a gente consegue observar uma perda que muitas vezes é uma perda que a gente não consegue explicar, né? Da onde vem essa perda, e aí o inibidor de tripsina ele pode estar correlacionado com essas perdas, sem dúvida. E como que ele acaba impactando a saúde intestinal? Com relação à saúde intestinal, Wesley, como os inibidores de tripsina eles causam uma diminuição da digestibilidade proteica, né, você gera uma sobrecarga de proteína nesse intestino e você acaba favorecendo a proliferação de algumas famílias, como no caso Clostridium, coli, né, e você acaba causando uma disbiose mesmo, né, nesse intestino por esse excesso dessa taxa de passagem proteica, né. Então, a consequência são as alterações de microbioma, sem dúvida, que podem acontecer devido a essa taxa de passagem aumentada. E Débora, hoje existe algum nível de segurança, que a gente pode colocar assim? Nós estávamos discutindo isso internamente na semana passada e eu te respondo que não. Não existe um nível de segurança para inibidores de tripsina, né? O que nós temos como determinação da OCS para a avicultura seria um nível de 3,5 miligramas por grama, como acima no farelo de soja, né? Então acima de 3,5 miligramas por grama a gente já poderia começar a ter uma redução de digestibilidade significativa, né? O que a gente observa em suínos, né, através de alguns trabalhos internos que a gente tem realizado, é que esse valor ele é um pouco menor ainda, e a partir de 2,5 miligramas por grama, especialmente em leitões, a gente já começa a observar um decréscimo linear na digestibilidade de aminoácidos. E Débora, com todos esses resultados que você trouxe para a gente falando de todo o processo ali do passo a passo, né, com a soja, como que a gente pode hoje mitigar os efeitos dos inibidores de tripsina? Bom, como a gente comentou anteriormente, né, o processamento térmico ele é extremamente importante, né? A gente precisa garantir que esse processamento térmico ele esteja sendo adequado, mas também, como nós falamos, um processamento térmico adequado não garante a ausência dos inibidores de tripsina, né? Então, por mais que você consiga fazer análises, que você consiga determinar esses valores de inibidores de tripsina, quais são as ações que eu posso tomar, né? Então, cobrar um fornecedor é um pouco complexo, né? Cobrar um fornecedor de farelo de soja com relação ao índice é um pouco complicado porque eu tenho fatores resistentes, né? Eu tenho principalmente o Bowman Birk, que é um pouco mais termorresistente, e ele pode ser que ele esteja presente mesmo com o processamento correto, né? Então, uma das soluções, né, que a Novus traz para o mercado é o uso de protease, né? Então, a gente vem trabalhando e muitos dos trabalhos, né, para não dizer todos os trabalhos que nós fazemos, medindo os prejuízos causados pelo inibidor de tripsina, a gente consegue também fazer a mensuração do quanto isso é devolvido através do uso de uma protease que possa degradar esses inibidores de tripsina. E esse é um ponto bastante importante, Wesley. Nem todas as proteases do mercado têm atividade com relação aos inibidores de tripsina. Então é importante, na hora de tomar uma decisão, que a gente também faça a escolha por uma protease que possa fazer a degradação desses inibidores de tripsina para que você possa ter um resultado positivo. Para você ter uma ideia,
Nós acabamos de fazer um trabalho, né, onde a gente fez a mensuração à medida da degradação desses fatores antinutricionais in vitro, né, fazendo comparações entre a nossa enzima e outras enzimas do mercado, né. Então a gente consegue degradar aí cerca de 70% desses inibidores de tripsina, enquanto algumas proteases não chegam a 20% de degradação, tá? Então esse é um fator bastante importante aí que a gente está trazendo também como demonstração, que não é simplesmente você escolher uma protease e utilizar uma protease, é preciso que você escolha uma protease que de fato consiga eliminar esses inibidores de tripsina. Esse é um ponto extremamente importante. Legal, Débora, muito obrigado, um assunto extremamente importante, né, que tratamos no programa de hoje. E com certeza quem ficou com dúvida, quer tirar todas essas dúvidas, é só entrar em contato com o pessoal da Novos, que está distribuído por esse Brasilzão aí e pronto para atender, né? Obrigado e sucesso a toda a equipe. Obrigada a você.